Então hoje a gente vai falar aqui sobre o Natal. Claro que fazer suas compras, hoje com certeza o comércio vai estar aí, né, lotado, amanhã também, o brasileiro sempre gosta de deixar para a última hora, tem esse lado comercial da coisa, é bom dar presente, é bom receber presente, quem é que não gosta? Só que nós não podemos esquecer do Natal, da figura principal dele, nascimento do menino Jesus. Aquele que deve estar nos acompanhando todos os dias, é para ele em que nós celebramos essa data. E para a gente se aprofundar nesse assunto, falar muito sobre essa época, trazer aqui um momento de reflexão, um momento de luz e esperança para você que está nos acompanhando pelo rádio, aqui para toda a região de União da Vitória, Porto União e os nossos municípios vizinhos, ou também para você que está nos acompanhando pela internet aí, ao vivo para o Brasil, para o mundo. Nós recebemos hoje o pároco aqui da igreja São Judas Tadeu, pároco Emílio Bortolini Neto. Ademílio, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal da Manhã, uma satisfação em recebê-lo para a gente falar desse tema tão importante, digo eu, o tema mais importante de nossas vidas, que é sobre o nascimento aí do menino Jesus. Bom dia, Ana. Bom dia, Tiago. Bom dia, queridos ouvintes aí da Jovem Pan. Bom, para falar um pouquinho sobre esse Natal, né, como eu já falei agora há pouquinho, hoje a coisa no Natal ficou muito comercial, né, faz parte, né, do momento, só que as publicidades, por vezes, elas encobrem até o sentido verdadeiro do Natal. Infelizmente, nós temos famílias que, quando a gente pergunta Natal, né, para as crianças, elas ganhar presente de Papai Noel, né, não é a primeira resposta que a gente gostaria de ouvir, né? Poderia ser ouvido, não, é o nascimento do menino Jesus, e aí, como uma consequência, ou seja, eu pelo menos aprendi desde pequeno, Natal, nascimento de Jesus, ganhar presente, mas parece que com o passar dos anos, essa coisa assim, ela não vem sendo quase repassada, ou como deveria ser repassada aos nossos filhos. Quando a gente pergunta para uma criança, talvez pelo fato de ser criança, né, que criança que gosta de ganhar presente, ela não tem já essa primeira mensagem que não, além das festas, um momento mais especial é realmente o nascimento do menino Jesus. Marco, tem se notado também essa questão, ou é coisa minha? Ou seja, parece que com o passar dos tempos tem se perdido um pouco dessa essência? Uma coisa que eu percebo é o seguinte: o ser humano tem uma tendência de estragar tudo que é bom. Né? Vai ver, não é só de Natal que se aplica isso. Mas o próprio costume dos presentes em si é uma coisa boa e tem uma raiz bíblica. Né? Os presentes vêm dos reis magos, que quando Jesus nasce, eles levam presentes para ele, né? Ouro, incenso e mirra. Então daí se surgiu o costume tanto de dar presente no aniversário, né, quanto no Natal. E o Natal em si, nós podemos dizer que é o grande presente que Deus Pai dá à humanidade. Ele dá o seu próprio Filho, né? João 3,16 é um texto famoso, inclusive volta e meia se vê aí em eventos até esportivos, assim, em Olimpíada, em Copa do Mundo, uma faixa escrito John 3,16, é a citação dessa frase que diz: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não pereça todo o que nele crer, mas viva eternamente. Então o próprio Natal a gente pode dizer que é o grande presente que Deus Pai dá à humanidade, que é o seu próprio Filho. Então, esse lance do presente em si, ele está muito em sintonia com o Natal. A gente não pode dizer que é uma coisa errada, que é uma coisa que não tem nada a ver, né? Só que, claro, quando ele acaba eclipsando o essencial, aí alguma coisa está errada, né? Então, uma coisa é você dar o presente como expressão de afeto, de carinho, de amor, né? Por um familiar, por um amigo, alguém que você quer bem. E como que dizer, assim como o Pai deu o Cristo para nós, deu o seu Filho, eu ofereço algo de bom para você, né, por esse presente, como uma expressão de afeto. Isso é positivo. Só que, lógico, quando isso se torna o essencial, aí você está perdendo o foco, né? Aí você está colocando uma coisa secundária no lugar do personagem principal, que nunca é legal, né? Qualquer que seja o motivo de uma celebração, de uma data comemorativa, não só religiosa, pode ser cívica também, pode ser de outras coisas. O essencial é o essencial, né? O que está celebrando é aquilo, e como você já colocou bem, não existe a menor dúvida, o que se celebra no Natal
é o nascimento de Jesus Cristo, né? Então ele tem que ser o principal e a partir dele, e acho que até mesmo quando se faz isso, o gesto de dar presente parece que fica mais bonito. Uma coisa é dizer assim, tá aqui, eu tive que comprar alguma coisa porque é um costume, se eu não der ficar feio, tá aqui. Pronto, né? Outra coisa é você perceber isso. Eu estou em sintonia com a espiritualidade do Natal, com esse presente que Deus Pai dá à humanidade, com esses presentes que os magos, que simbolizam todos os povos da terra, oferecem a esse filho que vem até nós. Então, em sintonia com isso, pelo afeto que eu tenho por você, está aqui expresso de uma maneira material, concreta, o que isso tudo significa. Eu acho que o próprio presente fica mais bonito. O próprio sentimento por trás, assim, a atmosfera com que se faz isso é transformada, né? Bom, padre, a humanidade como um todo, ela teve como referência um líder, né? A gente pode pegar aí a Bíblia desde o início lá. No começo, o povo tinha os juízes, né? Aí tivemos, na sequência, reis. Aí apareceram os profetas, ou seja, sempre, né, tendo uma figura principal ali, né, para guiar, né, o povo. E ali apareceu a figura de Jesus. Só que nesse meio tempo entre profetas e Jesus, a gente fala sempre dos israelitas, né? Porque, enfim, é um povo que talvez a Bíblia mais cite, mas, enfim, a humanidade ficou um lapso temporal, né? Sem essa figura, sem essa... Muito se falava, às vezes, que virá o Salvador, e aí eles se passaram séculos, anos, né? E não apareceu. E, de repente, aparece aquele menino, né? Na manjedoura. E como que foi essa questão? A gente pode tentar explicar um pouco biblicamente falando, nesse lapso temporal em que do Velho Testamento para o Novo Testamento, quando aparece a figura do menino Jesus, e que muitos, até os próprios judeus, né, acreditam ainda que o Messias ainda virá, né, sendo que ele já se fez presente. Como a gente consegue falar assim, voltando na época, né, vamos se colocar, se nós estivéssemos hoje na época, a gente visse uma criança dizendo, esse aqui é o Salvador do mundo, como fazer para acreditar nisso? Mas da onde é uma criança? Sendo que se passaram tantos anos, né, sem essa presença desse líder religioso, digamos assim. Você puxa um tema interessante, que é esse tema do líder como ponto de união. Então, por exemplo, o primeiro é Abraão, que é o grande pai de todos os que creem, né? Toda pessoa que acredita num Deus único está revivendo a fé de Abraão. Abraão é o primeiro monoteísta, digamos assim, porque Deus se revela para ele como um Deus único. Depois vem os patriarcas e tal, daí vem a época no Egito, aí depois de 400 anos de presença no Egito, o povo começa a ser escravizado, aí vem Moisés, né? Moisés como o grande líder, o grande libertador, o que conduz pelo deserto. E quando entra na Terra Prometida, Moisés morre antes do povo entrar na Terra Prometida, aí assume Josué, que curiosamente é o mesmo nome de Jesus. Na maioria das línguas, ao menos das línguas ocidentais, nas línguas que eu conheço um pouquinho, se traduz como nomes diferentes, né? Então, por exemplo, em português nós falamos Jesus e Josué, né? Em inglês, Jesus é Jesus e Josué é Joshua, né? São traduções diferentes. Mas no original é o mesmo nome. Porque tem nomes, por exemplo, se você pegar o nome William e Guilherme, é o mesmo nome. Você não vai encontrar alguém na Alemanha, na Inglaterra, chamado Guilherme. Não existe esse nome. Porque a versão inglesa germânica do nome Guilherme é William. Em alemão seria Wilhelm, né? Mas é o mesmo nome. James e Tiago é o mesmo nome. Se você procurar uma Bíblia em inglês, não tem carta de São Tiago. Letter of St. James. É o mesmo nome em línguas diferentes. Então, o nome de Jesus e de Josué é o mesmo, só que traduzido de outras formas, porque acho que os primeiros cristãos tinham aquela ideia de dizer assim, Jesus é único. Então, pode ver, nós não temos o costume de dar o nome de Jesus para as crianças, né? Ao contrário, por exemplo, dos muçulmanos. O nome mais comum no mundo é Mohammed, Maomé. Para os muçulmanos, é uma coisa bonita você dar o nome para a criança
dá o nome do grande profeta deles, né? Para nós, a gente fica, não, Jesus é um só. Então, por causa disso, se traduziu aquele personagem do Antigo Testamento. O nome original é Yoshua, ou Yeshua, dependendo da pronúncia, que significa Deus salva. E, curiosamente, isso é um detalhe que poucas pessoas sabem, poucas vezes se ouve alguém falar isso. Esse nome é criado por Moisés. O Josué chamava-se Oséias. Isso está no livro dos Números, capítulo 13, versículo 16, 17, por ali, 15, 16. E ele chamava-se Oséias, e Moisés transforma o nome dele, assim como Jesus chama Simão de Pedro, Moisés passa a chamar Oséias, o que se chamava Oséias passa a chamar de Yoshua, ou Josué, que significa Deus salva. Então daí Josué passa a ser o líder que entra na terra prometida, o sucessor de Moisés. Aí Josué morre e vem o tempo dos juízes. Aí os juízes se sucedem ali. Sansão, por exemplo, é talvez o juiz mais famoso, né? Tem Débora e Baraque, tem vários juízes que vão se sucedendo. Aí vem a época dos reis. O primeiro rei é Saul. Aí Saul meio que não dá muito certo, assim, não agrada muito a Deus. Aí vem o rei por excelência, que é Davi. Na tradição bíblica, quando se fala em rei, você pensa em Davi. É o rei por excelência. Aí depois vem o filho de Davi, que é Salomão. Aí depois de Salomão, o reino se divide em reino do norte e reino do sul, que vão reinar 2 filhos dele, Roboão e Jeroboão. O reino do norte é conhecido também como Israel e o reino do sul como o reino de Judá. E aí esses reinos caminham paralelos, assim, com um reino norte e um reino sul, né? Até o exílio da Babilônia. O reino do norte cai antes, cai 721 a.C., invadido pelos assírios. E o reino do sul permanece até 589, quando os babilônios conquistam a Terra Santa e levam para a Babilônia, o chamado exílio da Babilônia, né? Que é provavelmente o momento mais dramático, mais triste, mais chocante de todo o Antigo Testamento, né? Eles são tirados da sua terra e levados para a Babilônia. E aí depois eles voltam, libertados por Ciro. Ciro era rei dos persas, ele fez uma coisa muito bonita. O que era comum acontecer? O povo A venceu o povo B na guerra, então o povo B vira escravo do povo A. Aí o povo C derrota o povo A, o povo B vira escravo do povo C. Quer dizer, continua escravo, só muda de dono. E Ciro fez uma coisa muito bonita no sentido que ele derrotou os babilônios e ele não manteve os judeus como escravos dele. Ele disse, não, vocês voltem para a terra de vocês. Mas está tudo destruído, eu vou ajudar a reconstruir. E assim, os judeus voltam para a Terra Santa, reconstroem o templo, reconstroem as muralhas, reconstroem a cidade. E aí vem a época dos profetas, quer dizer, já tinha profetas antes, mas surgem mais profetas, até o ano por volta do ano 400 a.C. Aí some. Aí realmente, como você falou, tem um hiato, tem um vácuo. Religiosamente falando, porque entre 400 a.C. e o nascimento de Jesus, nós temos figuras essenciais da história da humanidade, como Alexandre Magno, Júlio César, né? Alexandre Magno como que preparou o caminho, digamos assim, porque ele teve até na época era o maior império do mundo. Depois você viu outros maiores, mas na época, quando o Alexandre Magno surgiu, ele foi coroado rei com 20 anos de idade. Morreu com 32, 33 como dono do mundo, né? Ele expandiu assim o Império Grego Macedônio de uma maneira inimaginável na época. E ele espalhou a língua, uma versão do grego que é o chamado grego koiné, que é o grego no qual foi escrito o Novo Testamento. Então isso facilitou muito a pregação do Evangelho, porque praticamente em toda a região ali todo mundo sabia falar grego, como segunda língua ao menos, né? Tinha sua própria língua, mas principalmente quem tinha algum comércio com pessoas de outras nações ou alguma coisa assim que envolvesse interação com outros povos, como hoje mais ou menos é no inglês, né? Você vai em vários países aí, se você fala inglês, qualquer país que você vai, você se vira. Você tem uma ferramenta de comunicação.
E Alexandre Magno espalha essa versão do grego, chamada koiné, que vai facilitar depois a pregação do evangelho. Mas realmente, o último profeta, por isso que a figura de João Batista impactou tanto em Israel. Porque fazia 400 anos que ninguém via um profeta. Então eram gerações após gerações que eles conheciam os profetas pela Bíblia, pelas Escrituras. Né? Aquilo que nós chamamos de Antigo Testamento, que os judeus chamam de Tanakh. Né? Pelas Escrituras eles sabiam, Deus enviou profetas, Elias, Eliseu, e depois os profetas que escrevem, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Oséias, Sofonias, Abacuque, Naim, Miqueias e tal. E o último é Malaquias, que morre aí por volta de 400 e pouco antes de Cristo. Então eram séculos e séculos assim, sem essa figura unificadora. Um acontecimento importante que se dá por volta de 180 a.C. é a revolta dos Macabeus, que Antíoco Epifanes, que seria um dos sucessores de Alexandre Magno, quando Alexandre Magno morre, o império dele é dividido em seções, chamavam de satrapias. E aí cada general dele assume uma parte dessas. E o general que fica com a parte que continha a Terra Santa, não o primeiro, mas depois os descendentes deles, que eram os Seleucidas, um chamado Antíoco Epifanes IV, ele obriga os judeus a abandonarem a sua religião. Agora vocês não podem mais seguir a lei de Moisés, fazer circuncisão, fazer sacrifícios. Vocês têm que seguir a religião que eu quero. E aí os judeus se rebelam contra isso. Eles dizem, não, pagar imposto a gente até paga. Dominação política nós até aceitamos. Não gostamos, mas engolimos. Agora, dominação religiosa, não. Não toque na nossa fé. E aí eles começam um movimento de resistência. Que o grande herói vem a ser Judas Macabeu. Né? Então Judas Macabeu é talvez a última figura assim, relevante do Antigo Testamento, mas também são 180 anos antes de Cristo. E o curioso é o seguinte, havia a expectativa não só em Israel da vinda do Messias, como também existem muitas fontes pagãs de escritores que não conheciam o Antigo Testamento, que né? Mas que tinham um certo sentimento de dizer assim, alguém está por chegar. Sabe aquela sensação, assim, por exemplo, que você vê assim, tá um ventinho para chuva, assim. A chuva está chegando, né? Então havia, assim, um sentimento, não só em Israel, mas também dentro do mundo pagão, de uma certa expectativa. Não sabemos bem certo quem ou o que, mas algo está para acontecer, né? Havia esse sentimento também entre os pagãos. Realmente são momentos assim, históricos, né, que a gente vê como que a sociedade tinha sede, né, da vinda do Messias. E aí, claro, a história que a gente geralmente acompanha ali em filmes, enfim, a gente aprende. Aí, né, surge, tudo começou quando vai ali para nascer o menino Jesus, 9 meses antes, é claro, né, surge um anjo a Maria. E por que tinha que ser justamente uma mulher virgem, padre, né, nesse momento? Ou seja, por que não pôde vir de um casal já casado, enfim, né? Teve que vir de uma mulher virgem, tinha ali já José para receber como seu marido. No começo ele até não aceita, né? Imagina, né? Mais de 400 anos, mas aparecer, ei, sua esposa está grávida. Como assim? Eu não fiz nada. De um anjo. Imagina os dias atuais, né? Imagina você recebendo uma notícia dessa nos dias atuais. Mas o porquê por uma questão de excelência, de pureza, ou tem um sentido bíblico? Então, existem diversos aspectos dessa questão. Um é esse que você apontou, da pureza, né? De dizer assim, é o primeiro a passar pela porta que estava fechada. Né? Literalmente falando, fisicamente falando, o ímen, né? É o primeiro a passar pela porta que estava fechada. E na eternidade, Jesus, que é o Filho de Deus, né? Só para lembrar, pela doutrina cristã, nós dizemos que Deus é um só em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus é o Filho que veio a esse mundo, né? É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E ele é o Filho único do Pai. Para ver no creio nós dizemos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo é o único Filho, nosso Senhor. Então, ele sendo o Filho único do Pai na eternidade,
ele seria filho único da mãe na terra, né? Então existe a questão teológica, existe a questão de pureza, existe também a profecia de Isaías, que foi lida agora nesse domingo que passou, que dizia: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. E lhe colocará o nome de Emanuel. Eu comentava até na homilia nesse final de semana, que por um lado é curioso, porque Mateus, quando Mateus conta a história da anunciação a José, que é essa do anjo que aparece para Maria, está em Lucas, né? Em Mateus, o anjo não fala com Nossa Senhora, o anjo fala com José. Que José começa a entrar em parafuso: o que está acontecendo? Eu não estou entendendo isso aqui, eu vou pular fora. É um mistério grande demais para mim, eu vou pular fora. E enquanto ele pensa em fazer isso, em sonho, né, o evangelista deixa bem claro, não foi uma visão, foi um sonho, o anjo aparece e diz: José, não temas receber Maria por tua esposa, o filho gerado nela é obra do Espírito Santo. E aí José se acalma e adota Jesus, digamos assim, cuida dele como se fosse seu filho, talvez até com mais cuidado ainda, por saber que é o Filho de Deus, né? Então existe esse elemento bíblico dessa profecia de Isaías. Sim, daí eu comentava o seguinte, que daí Mateus diz assim, e o anjo, né, ele fala para ele: colocarás nessa criança o nome de Jesus, porque ele vai salvar o povo dos seus pecados, para se cumprir o que diz a profecia. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. Como é que se cumpre a profecia? Se a profecia diz que vai se chamar Emanuel e ele se chama Jesus, não se cumpriu a profecia. Mas, na verdade, aqui nós temos um elemento fundamental do relacionamento entre o Antigo e o Novo Testamento, né? Então, o Antigo Testamento aponta para o Novo, né? A todo momento, ele não... Inclusive, quando ele termina o último livro do Antigo Testamento, que é o livro de Malaquias, ele termina sem terminar. Ele termina apontando para alguém que virá. É como, por exemplo, se você for ver um trabalho acadêmico, né? Um trabalho acadêmico bem feito, ele se conclui sem se concluir. Se um trabalho acadêmico termina dizendo assim: pronto, agora eu falei tudo que tinha para ser falado sobre esse assunto, encerrei o debate, apaguei o cachimbo, acabou. Qualquer professor vai olhar esse trabalho e vai dizer: não, peraí, o trabalho pode até estar bom, mas refaça essa conclusão aqui, porque não é assim que se conclui um trabalho. Você sempre fecha um trabalho deixando uma abertura, reconhecendo que você não fez tudo, que existe algo ainda a ser debatido, mesmo que seja um elemento pequeno de um assunto mais global. Então, Malaquias termina dizendo isso, né? Um dia virá aquele que apacentará o povo, apontando. Então, todo o Antigo Testamento ele aponta para Jesus. Não para o Novo Testamento, enquanto um livro aponta para o outro, mas para a pessoa de Jesus Cristo. Então, a grande figura do rei Davi, o rei, se realiza em Jesus Cristo, porque Davi é rei de Israel, de um povo. Jesus unifica todas as nações ao seu redor. Ele rompe essa barreira étnica. Ele não é mais apenas rei dos judeus, ele é rei de toda a humanidade. Então, o curioso é isso. A profecia do Antigo Testamento, ao se realizar no Novo, ela se excede. Ou ao menos ela ultrapassa as nossas expectativas. Por exemplo, quando Deus promete o Messias, a profecia diz que Deus mandará alguém para salvar o seu povo. E quando a profecia se realiza, o que acontece? Não é que Deus manda alguém, ele mesmo vem em pessoa. Ou seja, ele faz mais do que havia prometido. Ou imagine assim, por exemplo, que alguém diz para o filho assim: quando você fizer 18 anos eu vou te dar um carro. E o moleque fica sonhando: eu vou ganhar um Uno, um Palio, um Gol, um Mobi, um carrinho popular, assim, um hatch de entrada. E de repente ganha uma Ferrari, 0 quilômetro. Quer dizer, ele não estava esperando uma Ferrari. A profecia se cumpre, mas se excede. Então, quando Isaías diz:
ele se chamará Emanuel. Emanuel significa Deus está conosco. Emanuel. O El final significa Deus. Todos os nomes que terminam com El, Miguel, Gabriel, Rafael, Daniel, Ezequiel, Joel, Raquel, todos esses nomes significam alguma coisa relacionada a Deus. O El é abreviatura de Elohim, que é o Senhor em hebraico. E aí a primeira parte é o que Deus fez, ou o que está em relação com Deus, digamos. Então, Manu é entre nós, assim, no nosso meio, né? Então, Emanuel, Deus no nosso meio, Deus conosco. Isso significa o quê? Presença. Agora, Jesus, Deus salva, significa uma presença ativa, uma presença salvífica, uma presença benéfica. Porque alguém pode estar junto de você sem fazer nada. Ou pior, pode estar junto de você te incomodando, né? Então, o nome Jesus, ele não só cumpre o Emanuel, como ele especifica. Sim, ele é o Emanuel, ele é a presença de Deus entre nós, mas é uma presença que salva. Ele mesmo vai dizer, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para que o mundo seja salvo. Eu não vim para condenar o mundo, eu vim para que o mundo seja salvo, né? Então, ele vem como aquele que traz a salvação, que traz a luz, que traz a graça. Então, não só ele está presente, como ele está presente de uma maneira benéfica. Por isso que, curiosamente falando, ao mudar o nome, a profecia se cumpre de um modo muito mais bonito do que se imaginava antes. A gente está falando um pouquinho sobre, né, entendendo, né, como que essa parte histórica, esse contexto histórico, que acaba, obviamente, né, entrando nesse significado, essa figura tão grande como Jesus. Eu preciso chamar um intervalo, mas antes de a gente chamar o intervalo, o padre falou uma coisa muito interessante ali, quando a gente fala sobre Davi. E em alguns momentos da Bíblia lá, a gente ouve, né, que Jesus é chamado de filho de Davi, né, na passagem do cego, né, que está lá, ele sente que ele é alvoroço e ele pergunta, mas quem está passando aí? Ele fala, isso é Jesus. E ele começa a gritar, né, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Da onde surgiu essa palavra Jesus, filho de Davi? Agora você vai pensar, mas ele não é filho de José? Como é que agora é filho de Davi? Sendo que viveram em tempos diferentes. Sim, então... aquele episódio da anunciação do anjo a José, que eu comentei que José, em sonho, o anjo aparece e diz, ele usa esse título, José, filho de Davi. Não te inquietes pela tua esposa, o que foi nela concebido. Ele chama José, filho de Davi. Porque o filho, em hebraico, significa descendente. Então, existem duas genealogias de Jesus. Uma no Evangelho de Mateus. Mateus começa com Abraão e vem dizendo, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou... até chegar em Jesus. E a de Lucas começa em Jesus. Acreditava-se que Jesus era filho de José, que é filho de Eli, que é filho de não sei quem, que é filho de não sei quem, que é filho de não sei quem, não sei quem, que é filho de Adão, que é filho de Deus. E chega até Adão, a de Lucas. E nas duas genealogias aparece o nome de Davi. Ou seja, Jesus era descendente de Davi, geneticamente falando, era de sangue, embora fossem mais de 1000 anos. Né? Para nós, hoje, a gente acha estranho, mas 1000 anos, diferença faz. Mas na mentalidade judaica, por exemplo, todo judeu que existe no mundo hoje, todo mundo que tem sangue judaico, é filho de Abraão. Se você conseguir... Eu estou fazendo minha árvore genealógica, eu já voltei mais de 1000 anos na minha. Estou fazendo que nem Mateus e Lucas lá. E todo judeu, se você fizer a árvore genealógica, se conseguir os dados, claro, porque tem muita coisa que se perdeu que não se acha, mas você chegaria em Abraão. De várias vertentes, assim, de vários caminhos, né? Então, quando ele chama filho de Davi, por um lado tem isso, a descendência genética, digamos assim, de um personagem histórico, mas também tem esse lance do rei, da figura do rei. Então, quando as pessoas chamam Jesus de filho de Davi, estão proclamando nele uma figura messiânica, porque de Davi vem a profecia do Messias. Muitos salmos que são atribuídos a Davi já falavam dessa figura messiânica. Então, por um lado, é essa ligação de sangue, mas também é como que uma profissão de fé. Como que dizendo, tu és o verdadeiro rei. Porque, veja, o rei, como é que se passa a coroa?
Não é por eleição, é por sangue, né? É o filho que assume o trono. Normalmente o filho mais velho, né? Então, quando está dizendo que Jesus é o filho de Davi, ele é o herdeiro do trono, digamos assim. É essa expectativa messiânica do rei que devia vir. Opa, finalmente o herdeiro chegou. Olha, realmente, então, momentos históricos aí são frases que a gente ouve falar na Bíblia que muitas vezes até a gente até então não tinha um conhecimento profundo, mas fica questionando. Mas agora você já sabe o motivo porque Jesus também é chamado filho de Davi. Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar um breve intervalo, são apenas 3 minutinhos. A gente vai falar daqui a pouquinho muito sobre a simbologia do Natal nos dias de hoje, a preparação para você receber esse momento, para fazer a sua ceia de Natal, esse momento em que antecede a chegada de um ano novo, um lado espiritual para os seus dias. Mas tudo isso a gente vai falar daqui a pouquinho, depois do intervalo. Agora são 7 horas mais 36 minutos, de volta com o Jornal da Manhã, especial desta terça-feira, nossa última edição desse ano de 2025. E hoje nós estamos aqui com o pároco da Igreja de São Judas Tadeu, o Padre Emílio Bortolini, para a gente falar um pouquinho sobre esse momento mágico. No bloco anterior, a gente falou muito sobre esse contexto histórico, porque é de extrema importância a gente conhecer a história e saber o porquê dessa data, o porquê da chegada do Messias, do menino Jesus. Natal é essa época de reunião familiar, né? O pessoal se reúne ali na ceia, vem os parentes vêm de fora, às vezes passa o ano todo sem se ver, todo mundo se reúne ali. Mas também, né, a família tem muitos conflitos, né? Momentos ali de tensões, problemas não resolvidos. Nesse momento, que conselho o senhor daria para as famílias que vivem um momento de tensão? Muitas vezes, né, o filho não perdoa o pai, ou vice-versa, de fatos que aconteceram no passado. Muitas vezes agora, assim, vamos almoçar lá na casa do fulano. Não, eu não vou lá porque o ciclano vai estar lá, né? Que conselho o senhor daria, né, nesse momento, já que a gente está falando de amor, a gente está falando de coisas tão boas, desse momento de reflexão? Uhum. Então, recentemente, faz poucos dias, o Papa Leão XIV teve um encontro, se não me engano, com jovens, e ele propôs um desafio para eles. Eu gostaria de fazer um desafio para vocês. Se reconciliem com alguém nesse Natal. Você pode ter várias pessoas com quem você tem uma certa rusga. Escolha ao menos um. Se puder mais, melhor ainda. Mas escolha ao menos um para dizer, eu vou tentar fazer as pazes. Porque o que acontece? Eu já funcionei, digamos assim, como mediador de muitos conflitos. Muitos conflitos. Porque a pessoa vem para mim e diz, padre, eu tô com um problema lá na família, não sei o que, não sei o que. Aí vem o outro e fala a mesma coisa. E uma coisa que eu percebi é o seguinte, os dois lados estão esperando o outro vir. Então, por exemplo, vamos supor um caso assim de dois irmãos que estão brigados, o irmão A e o irmão B. Aí o irmão A vem e diz, pá, depois a gente tô brigado com o meu irmão, eu queria fazer as pazes, mas se ele... Eu pergunto, mas você estaria disposto a se reconciliar? Se ele vier pedir perdão, eu me reconcilio. Porque quem começou a briga foi ele. Então, ele tem que dar o primeiro passo. Aí vem o irmão B e fala exatamente a mesma coisa. Não, quem começou a briga foi ele. Aí você fica sem saber quem realmente... Porque se você pensar, por exemplo, digamos que tem uma briga física, uma troca de socos. Quem começou a briga é quem dá o primeiro soco. Mas o cara vai dizer, não, mas eu dei o soco porque ele me ofendeu. Então quem começou foi ele. Começou com agressão verbal, eu passei da verbal para física. Então sempre as pessoas acham que quem começou o conflito foi a outra parte. E ficam esperando. E às vezes o que acontece? Passam a vida inteira. Eu já atendi confissões de pessoas assim à beira da morte, com 80, 90 e poucos anos, e relatando situações assim, que passaram a vida inteira brigados. Às vezes por pouca coisa, às vezes você vai ver o motivo da briga não é uma coisa tão séria. Às vezes é uma picuinha. Só que os dois lados têm aquele negócio, não, ele tem que vir me pedir perdão. Se ele vier, eu aceito, eu faço as pazes. E o outro pensa a mesma coisa, não, ele tem que vir. Então, o desafio que o Papa Leão lançava esses dias era exatamente esse. Seja o primeiro a dar o passo. Se não der, se a outra pessoa não quiser se reconciliar, paciência. Você precisa de dois lados para ter uma reconciliação. Mas ao menos você vai dizer, bom, a minha parte eu fiz, eu ofereci. E não é a questão de dizer assim, quem estava certo.
Muitas vezes não é relevante quem estava certo, quem estava com a razão. Mas é a questão do relacionamento entre as pessoas. Porque, principalmente quando é questão de família, porque acontece, os relacionamentos de sangue, eles não tem como serem cortados. Você não pode assim, aquele cara é meu ex-irmão, aquele é meu ex-primo, aquele é meu ex-pai, é meu ex-filho. Você pode estar brigado, você pode estar de mal, o laço permanece. E isso é científico. Você vai no laboratório, você faz uma amostra do teu DNA com o DNA do outro, vai dizer, vocês são da mesma família, vocês compartilham o mesmo DNA. Então, quando existe essa ligação de sangue e a ligação de fato não existe, alguma coisa está quebrada ali, não está funcionando. Né? Por isso, é lógico, humanamente falando, é inevitável que aconteça alguma coisa assim. Só que assim como é inevitável que aconteça o conflito, é possível que aconteça a reconciliação. Só que ela não se dá automaticamente. Né? Ela tem que ter um momento em que uma parte vai para a outra e diz, olha, vamos fazer as pazes, vamos esquecer o que aconteceu, vamos pôr uma pedra nisso. E se a outra parte diz, era bem isso que eu queria falar, é com isso que eu sonho há anos. Como eu falei, às vezes pessoas passam a vida inteira brigadas por falta dessa coragem. Né? Então, esse desafio que o Papa Leão lançou é muito interessante e muito bonito. Inclusive, por exemplo, você que está ouvindo, se você está numa situação semelhante, de você colocar isso em oração. Porque não é fácil você chegar para alguém, você dar esse primeiro passo, você dizer, eu vou me reconciliar. Né? Então coloque em oração, meu Deus me ajude, me dê força, eu quero fazer isso. Só que às vezes você quer e não consegue. Né? A própria Bíblia diz, São Paulo diz, eu não faço o bem que eu quero fazer e acabo fazendo o mal que eu não quero. A força do pecado em nós se demonstra exatamente nisso. Então coloque em oração, peça a Deus essa graça, meu Deus me dê a força. De repente você vai estar caminhando assim numa rua e a pessoa está vindo e no lugar de atravessar a rua para evitar, você vai continuar ali, quando passar por ele, você vai cumprimentar e vai desejar um Feliz Natal. E talvez aquilo já vai... O cara vai dizer, pô, mas ele me desejou um Feliz Natal? A gente não se fala há anos. E pode ser um início, ou mesmo ir na casa da pessoa, né? Ou mandar mensagem por celular, ó, precisamos conversar, vamos fazer as pazes e tal. Então é um gesto muito bonito, né? Claro, nem todos vão conseguir, mas quem conseguir pode ter certeza que não vai se arrepender disso. Até porque as pessoas falam, né? Mas eu não consigo esquecer aquilo que ele me fez ou que ela me fez. Até porque a questão de perdoar não é te dar uma amnésia, né? Você vai lembrar aquilo, só que talvez uma lembrança que não te machuque mais, né? Que você não cria ali, enfim, é ódio da pessoa por causa disso. Talvez. O perdão não significa, como você falou, não é uma amnésia, né? Não é esquecer, né? O que aconteceu, aconteceu. O que faz parte da história de cada um não dá para mudar. Você não pode fingir, então eu vou imaginar que aconteceu diferente anos atrás. O que foi, foi. Só que a questão é essa, até que ponto você permite que o passado continue influenciando o teu presente e o teu futuro, né? Porque quando você faz isso, você revive o passado. Você torna ele presente. Né? Por exemplo, alguém fala mal de você, te prejudicou, e você nutre sentimentos negativos com essa pessoa. Você está revivendo aquela dor. Né? É uma coisa muito humana, é uma coisa muito... todo mundo faz isso automaticamente. Digamos assim, você não precisa se programar. Puxa, eu tenho que guardar rancor daquela pessoa porque ele fez isso. Às vezes você nem quer, mas quando você vê, você já está remoendo. E o perdão vem libertar dessa sensação, desse sentimento negativo que está no passado, mas que continua influenciando o presente. Então ele vem trazer um novo começo, né? um novo dia que surge, digamos assim. Né? Pois é. Bom, a gente fala muito assim, a gente vive agora esse momento, o espírito natalino, né, que se chama.
Padre, mas como manter esse espírito natalino depois do dia 25? Porque é difícil, né? Talvez um dia se consiga, mas os outros 364 do ano. Sim. Como manter esse espírito natalino aí o ano todo, Padre? Então, eu acho que a coisa mais importante é a participação nas celebrações. Porque acontece, o Natal é um tempo, não é só um dia. Assim como nós temos o tempo da Quaresma, o tempo do Advento, que nós estamos ainda, hoje ainda é Advento, temos o tempo da Páscoa, o tempo comum. A igreja nos propõe na liturgia um tempo chamado tempo do Natal, aonde se vai ruminar, digamos assim. Sabe a ruminação da vaca, né? Que ela come o pasto assim, ela não mastiga, ela engole tudo junto, tudo inteiro. E aí ela vai para um lugar calmo, assim, numa sombra, e aquele alimento volta, e daí ela vai mastigando com calma, vai ruminando e vai tirando os nutrientes. Então, na noite do dia 24 ou no dia 25, nós celebramos isso. O Filho de Deus veio até nós. Mas o que significa isso? Que consequências isso tem? Que diferença isso faz na minha vida prática, no meu dia a dia, no meu cotidiano? Isso é o que vai ser ruminado no dia 26, no dia 27, no dia 28, no dia 29, no dia 30, durante todo o tempo do Natal. Então, à medida que você participa, claro, o ideal seria a missa diária, digamos assim, né? Mas mesmo que você não consiga ir todos os dias, o mais frequente que você puder ir, você vai ruminando essa verdade. Você vai percebendo as consequências. Você vai vendo a diferença que isso faz. Porque cada liturgia vai ressaltar um aspecto. Vai olhar de um outro ângulo, né? Então, quanto mais você participar, você vai ter uma visão mais ampla. É um tempo muito bonito, assim, é uma liturgia muito bonita. As leituras, os cantos, as orações, elas são muito bem feitas para conduzir nessa direção, né? Padre, também temos pessoas que porventura estejam nos ouvindo que o Natal ele é marcado, digamos, com uma data triste, às vezes um luto, aquelas memórias afetivas, poxa, o Natal antes era tão bonito, mesa farta, os pais, os avós presentes, hoje, né, não tem mais ninguém, as pessoas, enfim, uma coisa da natureza, né, a gente nasce sabendo que um dia há de morrer. E para pessoas, muitas vezes, eu com Cuba Sanitário de Segurança Pública já acompanhei muitos casos, justamente no dia de Natal aconteceu uma morte por afogamento, e aquela data acaba se tornando assim, Sim. e a pessoa acaba perdendo o interesse, né, pelo Natal. Quando a gente fala em Natal, algumas pessoas dizem, não, para mim é um dia qualquer, para mim é um dia triste, eu não gosto nem de celebrar, eu fico isolado em casa. Que palavra de conforto a igreja tem para essas pessoas, Padre? Então, humanamente falando, é lógico que é muito fácil de entender isso, né? Principalmente essa questão de mortes, né? A pessoa morreu nessa época, ou às vezes no próprio dia, né, de Natal. Ou às vezes, por exemplo, pessoas que estão internadas, que estão na UTI, né? Tipo, como é que eu vou celebrar Natal se meu pai, minha mãe, meu filho, minha esposa, meu marido, meu irmão tá internado na UTI? Então, é lógico que humanamente falando, fica essa sombra. Agora, eu acho que nesse caso talvez seja mais importante ainda a celebração do Natal, porque é a pessoa que mais está precisando de esperança, de luz, de força, de graça, né? Então, por mais que ela não esteja no clima, não tenha aquele sentimento que se imagina como esse sentimento natalino, essa coisa toda, mas ela precisa do auxílio divino. Então, eu digo não no sentido de dizer assim, você tem que ir na missa, você tem que rezar, você tem que fazer isso. Não, você precisa disso, né? É como alguém, por exemplo, você comentando aí no começo do calor, né, que está fazendo esses dias, e você mesmo falou para tomar bastante água, né? Quer dizer, é exatamente porque está muito quente que nós precisamos tomar mais água. Porque a circunstância externa suga a água do nosso corpo, mesmo que a gente não queira. Não é uma decisão tua se desidratar. É uma consequência do ambiente no qual você está. Então, quem passa por um momento desse também, a pessoa está como que se desidratando emocionalmente, espiritualmente, né? Até para fazer uma imagem, comparação com as lágrimas, né? Está se desidratando pelas lágrimas que saem. Então, o que ela precisa? Ela precisa beber mais água ainda.
Então ela precisa ainda mais de oração, ela precisa ainda mais de Deus. Claro, elementos externos da questão, né? Por exemplo, o pessoal tem a tradição, muita gente tem a tradição de comer peru. Isso não muda. Se você não comer o peru, mudar o prato, isso não vai fazer diferença. Mas principalmente a participação numa missa, numa celebração, e um breve momento de oração na família, na refeição. Não precisa rezar o terço, né? Porque afinal de contas você está com fome, teu foco está na barriga. Mas um momento simples, breve de oração, vamos agradecer a Deus por aqueles que estão bem conosco, vamos rezar, pedir pela recuperação daqueles que estão doentes, ou vamos recordar a memória daqueles que já partiram. É um momento breve, assim, questão de segundos, mas que já transforma todo o ambiente. Então, o que eu diria para as pessoas é exatamente isso. A tua alma está desidratada, você precisa da água viva que é Cristo. Então, não olhe para ele como uma obrigação, como uma coisa que você tem que fazer. Olhe para ele como... Imagine uma pessoa que está morrendo de sede e está com a boca seca e vê um bebedouro, assim, a alguns metros de distância. Ele vai correndo, ele esquece de tudo. Né? Eu tinha que pagar uma conta. Não, primeiro eu vou beber água, depois eu pago a conta. Porque eu tô com a boca seca, eu tô desidratado, eu tô precisando. E a água tá ali. Né? É só você ir até ali, colocar o copo e virar. Então, eu acho que exatamente a oração é o que pode ajudar as pessoas. Lógico, não significa que isso vai fazer o sentimento sumir. Vou deixar de sentir falta da pessoa que morreu porque eu rezei. Não é isso. Mas a experiência de fé, o colocar nas mãos de Deus, a oração, toda essa questão aí, ajuda a pessoa a lidar com isso. A dor continua, não some num passe de mágica, mas existe algo mais bonito, mesmo numa situação assim, né? Mas foi uma coisa muito bonita ali, né? Ou seja, a gente precisa dessa água viva que é Jesus. Água, vou tomar uma. Quando para tomar, tem uma passagem, eu acho que é um dos diálogos mais bonitos, né, que eu vejo assim na Bíblia, é quando Jesus chega lá no poço de Jacó e encontra uma mulher samaritana, né? Porque os povos, digamos, não iam com a cara um do outro, digamos assim, né? Usando uma palavra mais simples. Aquele momento Jesus se apresenta a ela. E quando Jesus começa a falar da vida dela, daí ela vai dizer, o senhor é profeta. E ali chega um momento em que ele fala, você, quem beber dessa água, você está tratando da água do H2O, né, vai voltar a ter sede, mas quem beber da minha água nunca mais terá sede. Uhum. Como que a gente pode traduzir isso? Como que Jesus é essa água viva, padre? Uhum. Então, tem uma frase muito bonita, eu considero a frase mais bela que eu já vi fora da Bíblia, que é a abertura das Confissões de Santo Agostinho. Santo Agostinho é uma história muito interessante. Ele é um santo que não nasceu santo, que foi um jovem, a gente diria hoje, um jovem vida louca. Ele estava afastado. A mãe dele, muito santa, sempre rezando por ele, tal, Santa Mônica, mas ele afastado cada vez mais de Deus, seguindo tudo quanto era maluquice que aparecia. E aí depois ele acaba se convertendo, ele se encontra com Deus, ele faz essa experiência de fé com Cristo, tal, ele chega a ser bispo e se torna um grande santo. E aí ele escreveu uma autobiografia. Na verdade, ele usa a si mesmo como uma desculpa para falar da ação de Deus. Ele não se coloca como personagem principal do texto, né? Ele coloca como personagem principal a ação de Deus na vida dele. Tanto que ele não tem vergonha de expor as suas fraquezas, os seus pecados, os seus erros, desde que isso faça elevar a graça de Deus, faça mostrar a grandeza de Deus. E ele colocou essa frase logo no início, no primeiro parágrafo do livro, que ele diz assim: Senhor, vós nos criastes para vós, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em vós. Em uma frase, ele resumiu toda a sua vida. As Confissões é um livro bem grosso, assim, deve dar umas 300, 400 páginas, assim, mas muito bonito. Mas eu digo mais, ele resumiu a história da humanidade em uma única frase. Ou seja, o ser humano nasceu para Deus, porque nós viemos dele, nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Então, existe uma... Você usou, eu comecei, você continua a imagem da sede, porque a sede é pior do que a fome.
Para ver se você está com sede e com fome, primeiro você bebe a água, depois você come. A sede é mais urgente do que a fome. Então, a alma humana tem essa sede de Deus, digamos assim. Tem essa sede, que muitas vezes é mal interpretada. Então, às vezes a pessoa sente um vazio interior e ela pensa, puxa, o que é isso? Ah, é porque tá me faltando, eu tô morando numa casa alugada. O dia que eu tiver uma casa própria, esse vazio vai sumir. Ah, porque eu não tenho carro, eu tenho um carro velho. O dia que eu tiver um carro bom, esse vazio vai sumir. Ah, porque eu tô sozinho. O dia que eu me casar, que eu tiver filhos... E veja, não tem nada de errado em você querer constituir uma família, em você querer sair do aluguel, comprar sua casa própria, em você querer melhorar de carro, em você comprar algo que você acha que faz bem, né? Tem nada de errado nisso. Só que não é isso que sacia a alma humana. Tanto é verdade que você pode ver. Agora, nessa época, fica muito claro, principalmente com crianças, né? A criança sonhou o ano inteiro com um determinado presente. Aí chegou no Natal, ela ganha. Aí, no dia do Natal, dependendo do que é o presente, ela dorme agarrada no presente, né? Os primeiros dias, ela não tira o olho daquilo. Depois de uns dias, perdeu o encanto. Vai para escanteio. Já vai para escanteio. Aquela bonequinha que fala, a menina dorme agarrada com a bonequinha nas primeiras noites. Depois de uns dias, ela tá lá jogada na caixa, né? Por quê? Porque a criança achava que o que ela precisava era aquela boneca, aquele videogame, aquela bicicleta, aquele tablet, aquele sei lá o quê. E como eu falei, não é que isso seja ruim. Não é ruim. Só que acaba mascarando o verdadeiro sintoma por trás. Que é, o que a nossa alma tem sede é de Deus, é estar em comunhão, estar em amizade plena com o Criador. O resto é resto. Se é uma coisa boa, tudo bem, não tem nada de errado em você sonhar em ter uma casa própria, se livrar do aluguel, em você sonhar em conseguir um carro, ter um carro melhor. Não tem nada de errado nisso. O erro está em você achar que isso vai preencher aquele vazio. Porque não é um vazio material. Um vazio material, por exemplo, se você está com fome, não adianta você rezar, você tem que comer. Porque o que vai preencher o teu estômago, o que vai dar a energia que o teu corpo precisa, é o feijão com arroz, é o pão com banana, é sei lá o que você vai comer no almoço, no jantar, no café da manhã. Agora, quando o vazio é interior, é espiritual, nenhuma coisa material preenche um vazio espiritual. Pela própria natureza das coisas. Uma coisa material vai preencher um vazio material. Então, se você tem que ir a pé para o trabalho, você pensa, puxa, se eu tivesse uma moto ou um carro, você consegue o objeto. Pronto, você preencheu um vazio material. A tua necessidade de locomoção está resolvida. Mas o grande vazio interior continua lá. Continua lá. Então, nesse sentido que Jesus é essa água viva, né? É essa sede mais profunda do ser humano, que só se sacia na experiência de amizade profunda com ele. Realmente. Bom, e baseado tudo nisso que a gente pôde falar até agora, a gente podia aqui fazer um contexto histórico aqui. Nós temos que fazer um especial de sábado aqui, vamos já marcar para o ano que vem, né, Juliano, para contar um pouco sobre esse contexto histórico e unindo história e fé, para a gente ver como as coisas elas casam-se perfeitamente. Mas para o nosso tempo também, lamentavelmente, é muito curto, mas para a gente encerrar, gostaria que o senhor deixasse a sua mensagem de Natal para os nossos ouvintes, quem está nos acompanhando nesse momento indo para o trabalho, no carro, quem está em casa ouvindo pelo rádio, quem está pela internet em qualquer lugar do Brasil, do mundo nesse momento. Gostaria que você deixasse a sua mensagem e também deixasse a sua bênção aqui para os nossos ouvintes, para esse momento tão único que é o Natal. A mensagem básica que eu diria é essa: viva o Natal como ele é, celebrando a vinda do Filho de Deus na humanidade. O Filho de Deus se fez homem, veio até nós. E o jeito mais profundo, mais completo de viver isso é a participação na Santa Missa, né? Seja no dia 24 à noite, que é chamada Missa do Galo, seja no dia 25 de manhã, ou à tarde, ou à noite, seja lá na São Judas, quem quiser, na Fátima, no Rossio, na Catedral, na Sagrada Família, na Salete, no São Sebastião, no Limeira, qualquer paróquia que tenha celebração tá valendo. E outro elemento que eu acho muito importante é o presépio. O presépio é uma evangelização para os olhos. Aquilo que a leitura do Evangelho faz nos ouvidos,
o olhar o presépio faz para os olhos. É como se Deus entrasse pelos teus olhos. Você acompanhando aquela cena, você olhando. E recentemente o Papa Francisco escreveu, recentemente faz alguns anos já, acho que em 2020, 21, 22, ele escreveu uma carta chamada Sinal Admirável sobre o presépio. Quem tiver um tempinho, leia, vá no site do Vaticano, é Vatican, sem o O no fim, vatican.va. Aí tem lá, vai em Papa Francisco, ou coloca na busca Sinal Admirável, tem em português. Tem em português, se alguém quiser ler em latim, ou em inglês, ou em espanhol, ou em francês, tem também. Agora, se quiser em português, você vai no Por, clica ali, aparece o texto em português. Não é longo, não é um texto muito extenso, e é muito bonito. E também, se me permite fazer minha... Eu escrevi esse livro aqui chamado Olhando o Presépio, em muitas partes inspirado por esse texto do Papa Francisco. Até aqui no final eu coloco um texto dele, que ele diz: o presépio é como um evangelho vivo, que emerge das páginas da Sagrada Escritura, sem qualquer distância entre o acontecimento que se realiza e as pessoas que participam nele. Ao mesmo tempo que contemplamos a representação do Natal, somos convidados a colocar-nos espiritualmente a caminho. Como os magos estão a caminho, nós também estamos nesse caminho. Olhar o presépio ajuda a imaginar as várias cenas, estimula os afetos, convida a nos sentirmos envolvidos na história da salvação. Esse é um texto do Papa Francisco que eu coloquei aqui. Não tive autorização expressa dele, espero que o Vaticano não me processe, mas está aqui e vale muito a pena a leitura dessa carta do Papa. Nesse livro, o que eu fiz? Eu fiz um capítulo para cada personagem do presépio. Imagine quantos que eu coloquei aqui, são 18. 18. Você pensa, Jesus, José, Nossa Senhora, magos, pastores, deu 5. Mas eu fui expandindo, e daí tem canções também. Tem aqui a música, tem cifra para violão, inclusive, quem toca, e daí tem o QR Code, que tem uma versão instrumental da música e uma cantada. Que a ideia é, você escuta a cantada, você aprende a melodia, você tem a letra aqui, aí você solta o instrumental e você canta. Como se fosse um karaokê. Você aprende, você coloca. Se você tiver alguém ali que canta junto, um faz a primeira, outro faz a segunda, um faz a primeira estrofe, outro faz a segunda estrofe, o refrão e tal. E vai... Agora, se for para escolher, leia a do Papa. Eu tenho que reconhecer que a dele é bem melhor que a minha. Mas quem quiser, aproveite. E o simples fato de ter o presépio, ou de você parar por 10 segundos que seja, você está caminhando na rua, está indo em algum lugar, tem um presépio, né? Você não precisa ficar meia hora olhando, mas 10 segundos, 20 segundos que você pare e foque ali naquela cena, já dá um efeito muito... Tipo, sabe aquela tarde bem quente que de repente dá um vento fresco, assim, aquela sensação de frescor, de alívio, né? A contemplação do presépio, ela faz isso, porque ela nos remete a uma cena... O bonito do presépio é o seguinte, o presépio não tem vilão. Tipo, se você pensa na Páscoa, né? Você tem o Pilatos, que é omisso, você tem o Herodes, que é um rei injusto, você tem os soldados que são cruéis, você tem várias figuras de vilão, de pessoas más na história. No presépio você não tem um vilão. Você tem o menino Jesus, Nossa Senhora, São José, os pastores, os magos, os anjos que anunciam, a estrela guia, as ovelhas que estão pastando, os camelos que vêm com os reis magos. Não tem vilão. Existe um sujeito oculto, digamos assim, que eles estão na estrebaria porque eles não foram acolhidos na casa, digamos assim. Mas não tem um personagem que personifique o mal. Então, ele faz bem. Você comentava no início, né? Hoje não vamos ficar dando notícia ruim, que a gente tá, né? Estamos já... E claro, faz parte. Você também não pode fingir que o mundo é perfeito, que as coisas que são reais, são reais. Mas é importante também a gente neutralizar essas coisas negativas com coisas boas. E acho que a contemplação do presépio é um jeito muito bonito de fazer isso, né? Realmente.
Pai, então, por gentileza, para a gente finalizar, gostaria de deixar sua bênção nesse momento. Quero Amém. pedir a você que está nos ouvindo, nos assistindo, né? Pare por um instante, esse momento de reflexão, e receba essa bênção aqui na voz, na figura, no Padre Emílio. Por gentileza. Também. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, da Santíssima Trindade, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Padre, mais uma vez, muito obrigado. Uma satisfação em recebê-lo aqui, né? Eu sou fissurado, eu gosto muito de histórias. Enfim, por mim, passaria aqui a manhã toda só para a gente falar um pouquinho dessas histórias bíblicas que são fantásticas e que trazem esse impacto tão positivo para a vida da gente. Espero que para você que esteja nos assistindo, nos ouvindo, essa hora que a gente passou aqui possa ter sido uma hora de reflexão e que você possa ter literalmente aí um Feliz Natal. Padre, um Feliz Natal, obrigado, um 2026 muito abençoado. Muito obrigado. Amém. Deus abençoe.